E a gente volta a falar agora sobre a CPMI do INSS, que registrou um bate-boca e confusão na tarde de hoje em Brasília. Lideranças do PT no Senado se reuniram com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para tentar derrubar a votação que permite a quebra de sigilo bancário do filho do presidente Lula. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, que está ao vivo na capital federal. Oi, Mara, boa tarde. Quais são os bastidores dessa história? Como que ficou a situação por aí? Oi, Daísa, boa tarde. Olha, tá tendo um desdobramento, né, do que aconteceu, aquela confusão, aquele tumulto que teve até troca de socos, né? Já tem partido dizendo que vai entrar no Conselho de Ética contra parlamentares da base governista. O fato é que não só representantes, lideranças do PT, mas parlamentares da base governista também foram junto com a liderança do PT e do governo à residência oficial do Senado para falar com o presidente Davi Alcolumbre. Então, depois dessa reunião, o que esses parlamentares falaram? Falaram que Davi Alcolumbre ouviu a queixa e não emitiu nenhuma opinião em relação ao que estava sendo reclamado pela base governista. E Davi Alcolumbre se comprometeu, Daísa, de ouvir também o lado da oposição, para ouvir os dois lados, e depois vai se reunir com o corpo jurídico do Senado e disse que essa decisão vai ser uma decisão técnica. E aí, qual é a reclamação, né, da base governista? É justamente o lado técnico. O senador Randolfo Rodrigues disse que, na verdade, não se respeitou o quórum que estava no momento e que, inclusive, tem imagens tanto da imprensa quanto da TV Senado que podem comprovar que no momento da votação havia sim 14 titulares, 14 parlamentares que compõem a base governista. Na verdade, tinha um total de 21 parlamentares e que, na verdade, Carlos Viana, o presidente da CPMI, segundo os governistas e a liderança do governo, Carlos Viana não teria respeitado, colocando então essa votação como uma votação simbólica, sendo que, no caso, teria que ser uma votação em que cada parlamentar iria falar o seu voto. Então, de acordo com a liderança do governo, isso fere o regimento. Inclusive o líder do PT, o senador Randolfo Rodrigues, disse que vai entrar no Conselho de Ética por quebra de decoro contra Carlos Viana, por não ter, na verdade, seguido com o rito de como se faz a votação de requerimentos numa CPMI. Então, Davi Alcolumbre agora vai ouvir o outro lado, né? Vai ouvir Carlos Viana. Mas o que se fala nos bastidores, Daísa, dessa situação que, né, causou esse tumulto e repercutiu negativamente, né? Porque ali são parlamentares que estavam ali trocando socos, foi um empurra-empurra. O que se fala nos bastidores também minimizar, tentar apagar essa situação que aconteceu na CPMI. Então, nos bastidores, há governistas otimistas em relação ao posicionamento de Davi Alcolumbre, porque se de fato Davi Alcolumbre for ouvir a assessoria jurídica do Senado, provavelmente a expectativa da base governista é que essa sessão seja anulada. Então, os governistas olham muito por esse lado de que como tem que se manter uma imagem
e para que não aconteça novamente o que aconteceu hoje, né, na Casa do Povo e o Senado. Também vale lembrar, Daísa, que quando há senadores, geralmente se há uma expectativa de que não aconteça esse tumulto. Mas é uma CPMI e houve tumulto também, não foi só entre os deputados, mas os senadores também. O líder do governo, Jacques Wagner, lamentou o que aconteceu, mas ele disse que não tinha como ficar calado diante da situação. Ele disse que, na verdade, a oposição agiu de má fé e que o presidente da CPMI agiu de má fé. Já Carlos Viana disse que contou 2 vezes os parlamentares. Mas o que os governistas estão reclamando? Estão reclamando que não era para ter contado, era para que cada parlamentar manifestasse o seu voto. Então, a votação teria que ser cada parlamentar falando e, no caso, não foi isso que aconteceu, é isso que os governistas estão reclamando e, ao mesmo tempo, a expectativa de que se a assessoria jurídica do Senado for seguir o trâmite, né? Então, há uma expectativa do governo de que consiga aí anular essa sessão. E o que se fala nos bastidores em relação a essa situação da quebra dos sigilos bancário e fiscal de Lulinha, que é o filho mais velho do presidente Lula? A base governista já sentiu que o presidente Lula é o alvo nessa discussão política da investigação sobre os descontos ilegais no INSS. Então, tanto é que depois que aconteceu isso, a própria liderança do governo foi falar com a imprensa, dizendo que, na verdade, Lulinha não é investigado e que ele teria sido, o nome dele apenas teria sido citado numa conversa de aplicativos entre investigados em relação à questão dos descontos ilegais no INSS. Então, há essa defesa e por isso que o que nos bastidores está se falando, que a oposição está querendo fazer isso para poder tumultuar e colocar o nome do presidente Lula na CPMI, justamente para poder causar e colocar o presidente Lula como alvo. Por isso, os governistas disseram que vão recorrer, estão recorrendo essa questão técnica e há esse otimismo, Daísa, de que, de fato, essa sessão seja anulada, Daísa. Certo, Mara, muito obrigada. E o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, demonstrou forte oposição ao projeto que dá fim à escala de trabalho 6x1, né, Mara? Vamos falar agora de um outro assunto. Ele afirmou em entrevista exclusiva ao R7, abre aspas, que ninguém em sã consciência acha que trabalhar menos rende mais, fecha aspas. Apesar disso, disse que o clima da Câmara é favorável ao projeto. Qual deve ser o caminho desse projeto de lei na Câmara, hein, Mara? Olha, Daísa, o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse hoje que até maio esse projeto deve estar sendo apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. E os parlamentares, eles estão também, por mais que se coloquem, porque há sim oposição à escala 6x1, mas os parlamentares sabem que, de acordo com as últimas pesquisas, mais de 40%, quase 50% dos entrevistados disseram que vão se guiar pela aprovação, pelo projeto da escala 6x1 na hora de votarem em deputado e senador.
Então, nos bastidores, conversando com tanto parlamentares favoráveis ou parlamentares oposicionistas em relação ao projeto da redução da escala 6x1, o que se fala é exatamente isso. Quem tem oposição fala que há uma preocupação em relação à questão do setor produtivo, porque, vai reduzir a jornada de trabalho e o que vai acontecer em relação à questão da produtividade do país, que foi exatamente o que o parlamentar Gerson Marques falou, que, reduz a escala 6x1, mas isso quem garante que essa pessoa ela vai ter mais qualidade de vida, até mesmo porque não tem como você reduzir a jornada de trabalho e você querer um aumento de produtividade sem esse empresário colocar a mão no bolso ou perder na questão do bolso, porque aí vai ter que contratar mais funcionários. Então, há parlamentares, há uma ala que ela vai muito nesse caminho, mas o fato é que nos bastidores, em off, os parlamentares sabem que ir lá votar e votar contra num projeto que é populista, porque é uma proposta populista, porque atinge a maioria dos trabalhadores brasileiros, porque a maioria tem aí numa escala 6x1. Então, o que se fala nos bastidores é que dificilmente um parlamentar vai se colocar, vai se posicionar contra a proposta. E, enquanto isso, o presidente Hugo Motta tenta avançar com a pauta. É uma pauta que ele diz que ele quer deixar também como legado. Então, e há agora também esse apoio do governo que diz que não vai bater ou brigar por protagonismo. Hugo Motta também disse a mesma coisa, que não há uma disputa de protagonismo, por isso que não tem essa expectativa do governo mandar outro texto, porque o importante mesmo é avançar e, segundo Hugo Motta, a melhor forma de avançar também é analisar, elaborar um texto sendo construído com todos os lados, né? O setor produtivo e também a sociedade, que é a maior interessada, o trabalhador brasileiro, que é o maior interessado. Então, o Hugo Motta já sinalizou que quer deixar isso, a aprovação desse projeto, como um legado. Por isso, hoje, ele voltou a dizer que até maio ele pretende colocar a proposta em votação. Enquanto isso, ela está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda não foi fechado um texto da Isa, porque, por enquanto, está com o texto da proposta da deputada Érica Hilton, mas logo que for feito o desfecho na CCJ, que não vai discutir o mérito, só vai discutir se é uma proposta viável constitucionalmente, vai para a comissão especial e aí ali sim na comissão especial vai se ouvir setor produtivo, a sociedade, né, os trabalhadores, organizações que representam os trabalhadores que trabalham, que vivem na escala 6x1, e aí que dessa comissão especial é que vai sair um texto pronto que vai para o plenário. E o Hugo Motta pretende que essa discussão seja concluída na Câmara até maio deste ano, Daísa.